E agora a gente vai chamar a Juliane Cesaroli, que está em cima do lance na Fórmula 1, primeira corrida do ano, e aconteceu o de sempre, o Verstappen ganhou. Porém, minha querida Juliane, muito obrigado pela sua presença aqui. Temos polêmica, escândalo, né? O chefe da equipe da Red Bull envolvido num escândalo aí que está atravessando as fronteiras das pistas aí. E dentro da pista, o Verstappen ganhou. É verdade, Tirone. Bom dia. Se tiver algum barulho aqui, né, porque acabei de chegar na Arábia Saudita e acabei de chegar no meu hotel e não tinha quarto para mim ainda, então eu estou aqui na sala de espera aqui do hotel fazendo essa live aqui com vocês. Jornalismo verdade aqui, né? Chegando já na Arábia Saudita, que vai ser a próxima corrida já nesse final de semana, outra corrida no sábado, e muita atenção em volta da Red Bull, né? Não se fala em outra equipe, tanto como você disse, dentro da pista, ganharam a corrida, ganharam muito fácil a corrida, eles mudaram o carro deles em relação ao ano passado e continuam dominando no mesmo nível que eles estavam dominando no ano passado, e principalmente o Max Verstappen, parece que ele tem uma marcha a mais no carro dele, porque ele consegue, até mesmo em relação ao companheiro, ser muito mais veloz, por mais 22 segundos, que na Fórmula 1 é uma vida de vantagem para o segundo colocado, que foi o próprio companheiro dele, o Sérgio Pérez. Aí você pode pensar, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso para a Red Bull, mas não, dentro, muita atenção durante todo o final de semana lá. O que está acontecendo é que havia uma investigação em torno do chefe, o Christian Horner. Essa investigação ela é interna na empresa Red Bull e ele foi livrado das acusações. Eles não explicam exatamente o que é, mas apurando, a gente sabe que é o comportamento dele em relação a uma funcionária que trabalhava bem próxima a ele, e ele estava passando dos limites aí nas mensagens que ele estava mandando para ela. Mas, depois dessa investigação, foi concluído de que não foi nada tão grave, que ele não deveria perder o cargo por conta disso e que ia ficar por isso mesmo. Acontece que alguém não quer que isso fique por isso mesmo, porque a gente recebeu na sala de imprensa um e-mail com todas as trocas de mensagens, supostas trocas de mensagens, porque não tem como verificar o e-mail que a gente recebeu, e todos os jornalistas receberam, os chefes de equipe receberam. Foi um escândalo na Fórmula 1, e isso foi na quinta-feira. Na quarta-feira ele foi livrado da investigação, na quinta-feira apareceu esse e-mail. E aí, depois ele continuou querendo mostrar que ele tinha um apoio, ele tem um apoio de uma parte importante da Red Bull, que tem 51%, que a parte tailandesa da Red Bull tem 51% das ações. Esse acionista tailandês estava com ele no grid e mostrando o apoio. A esposa dele, que é a Jerry Halliwell, ex-Spice Girl, estava lá também, mão dada com ele, dando o apoio para ele, mas chega no final do domingo e o Jos Verstappen, o pai do Max Verstappen, dá uma outra declaração dizendo, não, essa situação não pode continuar assim, essa equipe vai implodir se ele continuar no comando da equipe. É esperado que o Horner esteja aqui, também há informações vindas, porque a empresa Red Bull ela é dividida entre 51% Tailândia, 49% Áustria, e os austríacos querem ver o Christian Horner pelas costas. Então está uma briga dentro da empresa Red Bull, e uma briga que acaba refletindo na equipe Red Bull e com os Verstappen do lado austríaco, também querendo o Christian Horner fora. Uma confusão mesmo para a equipe que está dominando a Fórmula 1. Pois é, Juliane, claro que esse é um caso que extrapola exatamente o esporte, se for uma denúncia de assédio, do que quer que seja, contra a mulher, mas está tudo sendo investigado. Então, claro, se isso for comprovado, extrapola exatamente as pistas, completamente as pistas, e aí é uma outra história. A minha pergunta por enquanto, qual a importância desta figura para a Red Bull? Você já explicou para ele o poder que ele tem, e o quanto isso, de fato, um afastamento, ou que esse escândalo pode afetar a pista? Essa é a minha pergunta. Ele é um personagem fundamental, ele
está há 20 anos à frente da equipe, de longe, o chefe de equipe que está há mais tempo, e ele tem um papel fundamental, não é técnico o papel dele, né? O papel dele é mais administrativo, de tentar entender quem funciona melhor em cada posição dentro da equipe, e acordos comerciais, esse tipo de coisa. Na pista, não é uma coisa que vai surtir efeito imediato, diferente do que se eles perdessem o projetista deles, o famoso Adrian Newey. A questão é se ele sair, se outros não saem também, e se a equipe começa a desmoronar, porque foi ele que montou essa equipe. Então, ele tem uma importância bastante grande. Então, eu imagino que, de cara, talvez não fizesse uma grande diferença, mas se outros começarem a sair, ou se começa a ter uma disputa por poder, porque vai ter um vácuo de poder dentro da equipe, né? Se começa a haver uma disputa, aí pode ser um problema para a Red Bull. Um detalhe muito importante nessa história, que pode ser que não seja um detalhe, que a Fórmula 1 vai mudar de regulamento em 2026, mudar bastante. E uma das mudanças vai ser o motor. E o motor, no momento, está congelado, então ele não é um diferencial, ele vai voltar a ser um diferencial em 2026. E a Red Bull é um projeto que, inclusive, capitaneado pelo Christian Horner, quis fazer isso, eles vão fazer o próprio motor. Eles, a Red Bull, que é uma empresa de energético, vai fazer um próprio motor da Fórmula 1. E o que se tem de informação é que os números atuais desse motor, que já está em produção, não são muito bons. E que, por isso, os Verstappen, né, por meio do Jos Verstappen, do pai do Max, estariam usando essa situação, dessa denúncia, para criar uma confusão lá, para talvez tentar sair da Red Bull, ou talvez tentar, porque o Max tem um contrato até 2028, né? Ou talvez tentar mudar quem vai fazer esse motor da Red Bull, mudar esse projeto. Então, tem ainda, se resolver esse caso de assédio, na verdade, é mais de um comportamento inadequado dele em relação à funcionária, um pouco mais leve do que assédio, eu não usaria essa palavra, mas mesmo passando desse assunto, ainda tem muita coisa para rolar nessa história. Muito bem, Juliane, para fechar com você, tem algum adversário para o Verstappen hoje? Não, porque a questão o carro da Red Bull é um carro muito forte em corrida, né? Eles conseguem preservar o pneu muito mais do que outros carros. E o Verstappen, ele consegue fazer algo que nem o companheiro dele consegue. Ele é um melhor piloto do que o Sérgio Pérez, mas ele também está se adaptando melhor a esse carro. Então, isso coloca ele 2 passos para frente. Eu não acho que ele vai vencer todas as corridas. Esse primeiro circuito do Bahrein era muito favorável para a Red Bull e era claro que eles iam ganhar facilmente. Mas tem outras pistas, inclusive esse final de semana em Jeddah já pode ser uma pista mais complicada para a Red Bull, asfalto mais liso, então essa questão de eles cuidarem bem do pneu não faz tanta diferença assim, e um circuito bastante diferente também. Vai ser interessante ver o quão longe as outras estão, ou se vai ser possível lutar aqui em Jeddah. Jeddah é em que o Max não costuma se classificar muito bem, e se ele largar um pouco mais para trás, pode ser mais difícil para ele. A saideira, Júlio. Juliane, boa sorte aí bom trabalho aí em Jeddah. Dei uma caminhada nessa pista aí o ano passado. Cuidado com os Ubers, viu? Porque às vezes eles se perdem aí na Arábia Saudita. Já perdi avião por causa deles. Mas ela já respondeu a pergunta que eu ia fazer principal, que era por que o Verstappen não estaria do lado do Horner, e acho que essa questão do motor explica bem isso. Eu fiquei muito curioso com o e-mail que foi distribuído, e eu sei que, obviamente, os jornalistas que receberam estão tomando todo o cuidado do mundo, porque a gente não sabe de quem veio, e é assim que a gente faz para cuidar de informação. Mas, lendo e considerando que aquilo é verdadeiro, vamos levar em consideração essa hipótese. Você, que é mulher, e isso te faz ter um lugar de fala que a gente não tem. Lendo essa troca de mensagens, é tão grave assim? É algo que você lê e fala, não dá para esse cara continuar trabalhando na Red Bull, ser líder da Red Bull, ou nem tanto? Desculpa que eu fiquei sem voz no último final de semana no Bahrein, por causa que estava bastante frio lá. Mas vamos lá.
Eu acho limítrofe. Eu lia as mensagens e é um tipo de mensagem que seria normal em algumas outras situações, mas numa situação em que ele é o chefe, eu acho mais complicado. Então, eu acho que para derrubar ele, talvez não, mas é uma situação realmente bastante limítrofe, complicada, e tem aí um contexto de relatos de como ela se sentia, de que ela realmente incomodava e ela tentava cortar as conversas e ele ficava pedindo para ela, se for verdade, né, deletar as conversas. Então ele sabia que não estava certo o que ele estava fazendo. Então não é um caso escancarado, óbvio, e eu imagino que legalmente, se forem só prints, é um pouco mais difícil você provar a veracidade. Isso aconteceu na Inglaterra, por exemplo, numa investigação com o governo, porque eram prints e o caso não foi para frente, era um caso muito sério. Então, acho que legalmente pode ter esse tipo de problema. E interpretando o que foi dito ali, é desagradável, mas fica no limite, assim, passando um pouco do limite. Então, não é um caso muito óbvio e muito escancarado de assédio. Por isso que até que eu não quis usar a palavra assédio. Muito bem, Juliane, muito obrigado, hein? Bom trabalho para você aí no Oriente Médio.